Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês mais de 25 empresas aqui do Quebec entraram na justiça contra o governo federal porque ele baixou o número de número de contratações de trabalhadores estrangeiros temporário. Então, com isso, as empresas estão tomando prejuízo gigantesco e não estão conseguindo mão de obra suficiente para rodar a sua produção. Essa reportagem aqui, ó, eu estou no YouTube, tá? Essa reportagem foi feita domingo passado, e essa reportagem foi feita pela Rádio Canadá. A Rádio Canadá é uma das emissoras mais importantes que existe aqui na região do Quebec, aqui no Canadá. Esse vídeo está em francês, tá? Eles vão falar em francês e eu vou pausando o vídeo e eu vou explicando para vocês o que ele está falando, caso alguém não consiga entender, ok? Então vamos lá. Les modifications apportées au programme de travailleurs étrangers temporaires du gouvernement fédéral continuent d'attirer des critiques. Une vingtaine d'entreprises du Québec poursuivent Ottawa pour près de 300 millions de dollars en raison. Exatamente isso que eu falei com vocês. Ó. Ele fala que o programa de contratação de trabalhador estrangeiro continua recebendo muitas críticas por parte das empresas aqui do Quebec. E ele fala que mais de 20 empresas entraram na justiça contra o governo federal pedindo 300 milhões de dólares de prejuízo por causa da baixa, né? Porque diminuiu o número de contratação de trabalhadores estrangeiros. Des restrictions apportées à l'embauche de ces travailleurs. Et Patrick, deux de ces entreprises proviennent du Bas-Saint-Laurent. Oui, tout à fait. Lepage Millwork de Rivière-du-Loup ainsi que Gestion Denis Morneau de Saint-Arsène font partie de ces. Aí ele deu exemplo aqui de duas empresas. Ele fala que duas dessas empresas vêm do Bas-Saint-Laurent. Bas-Saint-Laurent é uma região aqui do Quebec. Ele dá exemplo das empresas. Cette vingtaine d'entreprises là, qui se retrouvent dans cette poursuite contre le gouvernement fédéral. J'ai tenté d'obtenir des entrevues avec les dirigeants de ces entreprises. Malheureusement, ça n'a pas été possible. Ele fala que ele tentou fazer entrevista com os dirigentes dessas empresas, mas infelizmente ele não conseguiu fazer essa entrevista com os dirigentes. Mais dans la poursuite, les copies qu'on a pu obtenir, il est mentionné que ces entreprises, et je cite, là, dénoncent les changements drastiques sans consultation. Ele fala que a cópia do documento que ele obteve, as empresas reclamam do changement, quer dizer, da mudança drástica, né, que fizeram no programa de imigração de trabalhadores temporários sem uma consultação, sem falar nada com as empresas. Então, é exatamente isso, e com isso as empresas estão tomando prejuízo. À des entreprises et du milieu des affaires. Il dénonce également d'avoir été mis devant des faits accomplis compte tenu des très courts délais pour ce qui est de la mise en application des nouveaux critères. Et dans la poursuite, on voit différents impacts qui sont allégués. E eles falam que as empresas tiveram pouco tempo mesmo para se adaptar a essa nova mudança na imigração. Pour ce qui est de ces entreprises à travers le Québec, soit des pertes de montants investis pour l'embauche des travailleurs étrangers temporaires. Aqui, ó, deixa eu voltar mais um pouquinho aqui para vocês, ó. Aqui, exatamente aqui, ó. Aqui tem a lista das empresas, tá? A lista das empresas que entraram na justiça, ó, na Corte Federal do Canadá contra o governo federal. Essa é a lista das 25 empresas que entraram na justiça porque não estão conseguindo mais contratar o número de trabalhador estrangeiro temporário. Essas são a lista das empresas. Pour l'embauche des travailleurs étrangers temporaires, des pertes de sommes investies également pour la formation de ces travailleurs et aussi des baisses de production et des pertes potentielles de contrats. Ele fala que as empresas perderam, como que ele fala aqui, calma aí, deixa eu voltar aqui que eu não prestei muita atenção aqui. Et aussi des baisses de production et des pertes potentielles de. Ele fala que as empresas tiveram uma baixa de produção muito grande e perca de potencial de competitividade, exatamente. As empresas perderam por não ter mais mão de obra qualificada ou por não conseguir mão de obra qualificada. Contrat avec la chute du nombre de travailleurs étrangers qui sont permis dans ces entreprises. On parle de pertes potentielles et ça pour 2025-2026. Il y a des travailleurs étrangers temporaires également qui poursuivent le gouvernement fédéral. Ele fala que com essa mudança vai ter uma perca muito grande nesses anos agora, no ano de 2025 e 2026.
e que a produção vai cair bastante, bastante por causa dessa nova mudança na imigração do governo federal aqui no Canadá. Ils dénoncent que ces modifications pourraient les empêcher de renouveler leur permis et, par le fait même, là, perdre leur emploi. Ele fala que essa modificação também pode até impedir as empresas de renovar as permissões de trabalho de trabalhadores estrangeiros que já estão aqui no Quebec, ou aqui no Quebec, no caso, estou falando, mas é no Canadá em geral, tá? Mas estou dando exemplo do Quebec porque são as empresas do Quebec que entraram na justiça contra o governo. Je dirais que compte tenu des montants invoqués, les chances sont que le fédéral réalise très bien l'impact absolument dévastateur de ces politiques sur les entreprises québécoises qui sont. Ele fala que o impacto é devastador, devastador, devastador sobre as empresas do Canadá, em especial aqui do Quebec, tá? É isso que ele está falando. Les poumons de notre économie et qui sont peut-être même les poumons et le cœur de l'économie régionale. Ele fala que os trabalhadores estrangeiros são o pulmão da economia do Québec. Et Charles-Alexandre, pour ce qui est des sommes qui sont demandées par les différentes entreprises pour le Page Millwork, on réclame 19,7 millions de dollars pour ce qui est de gestion de. Aqui ele dá exemplo de algumas empresas, né? Tem uma empresa que pede 19 milhões de dólares, outra vai pedir 10 milhões de dólares, outra empresa vai pedir 20 milhões de dólares. Então aqui ele dá exemplo, cada empresa o montante de cada empresa que ela está pedindo, mas no total, juntando as 20, 25 empresas, vai dar um total de 300 milhões de dólares. Denis Morneau, 420 000 $, mais aussi des pertes potentielles pour les années 2025-2026 qui sont impossibles à chiffrer pour le moment, donc le montant qui pourrait être revu. Aí ele está falando que tem perca potencial para 2026, que nesse momento é impossível de calcular esse valor que será para 2026. À la hausse éventuellement. Et au cours de la dernière heure, j'ai pu obtenir une réponse de la part de l'attachée de presse de la ministre des Emplois et de la Famille, Patty Adjou. Elle nous a souligné que le gouvernement fédéral s'était engagé à réduire, et je cite, la dépendance des employeurs au programme de travailleurs étrangers temporaires et que c'est un programme pour des mesures extraordinaires lorsque la situation s'y prête et qu'il est préférable plutôt pour réduire, et je cite, la dépendance des employeurs au programme de travailleurs étrangers temporaires et que c'est un programme pour des mesures. Et je cite, la dépendance des employeurs au programme de travailleurs étrangers temporaires et que c'est un programme pour des mesures extraordinaires lorsque la situation s'y prête et qu'il est préférable plutôt pour les entreprises de la région d'embaucher des Canadiens et des Canadiennes. OK. Merci beaucoup, Patrick. Ele fala que o governo faz isso nessa medida para diminuir um pouco da dependência dos trabalhadores estrangeiros para contratar mais trabalhadores canadenses, mas que não é possível, que não tem mão de obra suficiente para isso. Au revoir. Então, pessoal, foi esse aí o vídeo, tá? Foi esse aí o vídeo. Então, vocês verem que as empresas aqui estão doidas, maluca mesmo, porque não pode. O número de trabalhador estrangeiro baixou desde 2024, né? No final de 2024. O governo baixou a contratação de contratação de trabalhador estrangeiro. Eu já até fiz um vídeo sobre isso aqui que ele trocou lá que só pode pessoal do NOC 0, 0, 1, 2 e 3. O restante tá praticamente fora, e com isso as empresas estão malucas. Mexeu no bolso das empresas. As empresas estão malucas, porque elas não conseguem mais mão de obra, não conseguem tocar as empresas, e com isso elas estão tomando prejuízo. Imagina, eles estão pedindo 300 milhões de dólares de prejuízo do governo federal. 300 milhões de dólares é muito dinheiro. Então, vamos esperar aí para ver o que o governo vai fazer, o que o governo vai arrumar, porque exatamente aqui sem trabalhador estrangeiro não funciona. Se não tiver trabalhador estrangeiro, o Canadá quebra. Eu tô falando isso porque eu conheço, eu sei como funciona. Se não tiver trabalhador estrangeiro, quebra, e o governo não vai suportar isso aí por muito tempo. Eu tô falando isso aí de 20 a 25 empresas somente aqui do Quebec. Agora pega lá mais outras empresas que devem entrar de New Brunswick, outras empresas que devem entrar de Ontário, outras empresas que devem entrar de
de Winnipeg, e por aí fora, e British Columbia, por aí fora. Então o governo não vai aguentar, ele vai ter que aumentar de novo o número de trabalhador qualificado. Bem, isso é o que eu penso. Ele não vai aguentar, não tem como. Então, pessoal, foi esse o vídeo. Se gostou, deixa aí o seu joinha, deixa o seu comentário, por favor, gente. Me ajuda aí, compartilhe para geral aí e até o próximo. Fui!